Olá pessoal, professor Cristiano Fraga na área, dessa vez dando início ao nosso terceiro bimestre. Você deve estar observando minha imagem meio granulada aí. Como eu falei na última aula, minha câmera deu um beleléu e aí eu estou usando essa câmera aqui da webcam, ou melhor, eu estou usando a webcam do notebook, que não é lá essas coisas. E por mais que eu tenha, vamos dizer assim, aumentada a iluminação aqui, eu tô com a luz do quarto, tô com um abajur aqui, tô com várias fontes de luzes, não está tão bom assim a qualidade de imagem, até porque isso é reflexo da webcam, né? Mas para quem quer aprender isso pouco importa, então é por isso que vamos começar logo essa brincadeira. Professor, e aí a gente vai falar um pouco de que hoje, professor? A gente vai falar um pouco sobre a água. E aí a gente vai dar uma aprofundada sobre a água, vamos falar sobre substâncias, vamos falar sobre uma série de coisas, beleza? Algumas coisas vocês já viram, e aí a gente vai ratificar, né? A gente vai intensificar, a gente vai fazer com que tu relembre. E outras coisas são novidade, então vamos com nós. Vê. Primeiro ponto aqui, água. Professor, o que é que eu tenho que lembrar disso aí, velho? Tu tem que lembrar que a água, quimicamente falando, é representada por H2O. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos, numa molécula de água, nós temos dois átomos de hidrogênio e nós temos um átomo de oxigênio. Lembra disso? Eu enchi o saco de vocês no segundo bimestre, na verdade do primeiro para o segundo, não foi com isso aqui? Então, ó, a água ela tem dois átomos de hidrogênio e um átomo, esse um aqui é imaginário, de oxigênio. Professor, tem outra maneira da gente representar a água? Tem, ó. Algumas pessoas gostam de representar dessa forma. E aí, ó, se aqui tem um, isso aqui seria quem? O oxigênio, né? Se aqui tem dois, aqui seria um hidrogênio e aqui seria o outro hidrogênio. Professor, eu não estava lembrado não, mas agora que tu falasse, veio na mente que eu já dei aquela recapitulada. Então vamos embora. Ó, a gente tem que lembrar também o seguinte, a água, pessoal, ela é um bem limitado. Então vamos pegar novamente aqui a nossa canetinha. Nós vamos pegar novamente a nossa canetinha para circular isso daqui, ó. Água é um bem ilimitado. Como assim é um bem ilimitado, professor? Quer dizer que nós temos água aí, bem dizer, para o resto da vida. Não tem limite a quantidade de água. Porém, existe uma ressalva. Apesar dela ser um bem ilimitado, apenas, vamos dizer assim, 2% em média dela, entre 2 e 2,5% dela é doce. Que danado quer dizer isso, professor? Quer dizer que uma pequena parcela da água é propícia para o consumo. Beleza? Então, apesar da água ser um bem ilimitado, uma pequena parcela dela é propícia ao consumo. E a água também, ó, olha o termo novo aqui. A água também é uma substância composta. Por que ela é uma substância composta? A gente já falou que a água é representada por H2O. H é o que? Um átomo de hidrogênio. O, um átomo de oxigênio. Beleza? H, átomo de hidrogênio. O, átomo de oxigênio. Então, nós temos dois elementos diferentes. Concorda comigo? Nós temos o H e nós temos o O. Por isso que ela é composta. Professor, se fosse só H, seria composto? Não, não seria composto, seria simples. Professor, se fosse só O, seria composto? Também não, não seria composto. Mas como é H2O, então a gente diz que ela é uma substância composta, porque é formado por mais de um elemento químico. Então guarda essa informação na tua mente que ela é importante, beleza? Molécula de água, dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Massa? Massa. Então vamos embora. Bem, pessoal, no mundo, nós
classificamos a água, ou melhor, subdividimos a água mais ou menos assim. Cerca de 70% dessa água que a gente tem no mundo, ela é destinada à agropecuária, plantações, criações de gado e etc. 19% aproximadamente, a gente está entrando aí no ramo industrial. Então, por exemplo, a fábrica da Coca-Cola precisa de água? Claro. Então, ó, a Coca-Cola está dentro desses 19% aí. Professor, eu gosto de Antártica. Não a cerveja, o Guaraná. Tá aí dentro? Também é uma indústria. Professor, e a quantidade média residencial de consumo de água? 11%. Então, de 100% da água mundial, aproximadamente 11% é destinada às residências. É uma pequena parcela, né? E é interessante aqui a gente ressaltar que 70% aproximadamente está relacionada à agropecuária. Bastante água gasta, né, pessoal? Concordo com vocês. Bem, e aí, ó, a gente vai tecer alguns comentários aqui que mais pra frente vocês vão aprofundar. Na verdade, bem mais pra frente, né, em outras séries. Mas só pra tu se ligar aqui, né, porque eu quero que tu aprenda o máximo possível, existem várias teorias sobre a origem da vida. Mas uma das mais aceitas é que a vida ela surgiu na água. Depois vocês vão aprender isso daqui. Não sei se comigo ou com outro professor de ciências. Mas a vida ela surgiu na água. E aí era uma estruturazinha que a gente chamava de coacervado. Só a critério de curiosidade, né? Coacervados. Professor, e aí essa vida surgiu na água, beleza, e ela foi evoluindo. E depois ela passou a ocupar a Terra. Mas sabe o que é interessante? É que mesmo a vida ocupando a Terra, ela ainda depende da água. Então, mesmo a vida tendo surgido na água e tendo evoluído ao ponto de ocupar a Terra, ela ainda depende da água. Daí a importância irredutível da água. Só para tu ter uma ideia, 80% da composição de uma maçã é água. Então, ó, tu tem aqui uma maçã muito bem desenhada, por sinal, né? Não inveje meu desenho. Treine para desenhar igual. Então, ó, 80% da maçã é mais ou menos isso daqui. Então, aproximadamente isso daqui que tu come da maçã é água. O resto são vitaminas, minerais, etc, né? Aproximadamente de 70% a 75% do nosso corpo é água. Então, ó, se tu tem um indivíduo aqui, muito bem desenhado também, por sinal, novamente eu digo, não inveje meu desenho, treine para desenhar igual. Ó, aproximadamente 75% seria mais ou menos isso daqui, ó, do nosso corpo é formado por água. Professor, a gente tem água pra caramba no corpo da gente, né? E após? Ó, e aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui só para tu se ligar. O que é desidratação? Professor, eu já ouvi falar nessa palavra, mas não estou lembrado não. Então, ó, desidratação, pessoal, é quando você perde muita água. E só a critério de curiosidade, a desidratação é um dos fatores que mais leva à mortalidade infantil do mundo, principalmente em continentes como a África, que tem países ricos, mas também tem países muito pobres. Então, desidratação é quando tu perde tanta água e não repõe. E isso pode levar à mortalidade. Mas aqui a gente está exemplificando a mortalidade infantil. Então, nós temos que agradecer que temos água potável disponível. E a água, aqui no Brasil, ela é sim de boa qualidade. Apesar de ter algumas gambiarras que a gente sabe aí que faz com que a água não fique tão boa, mas em suma a água tratada ela é de boa qualidade, beleza? Até agora tudo tranquilo, tudo nos conformes. Vamos nessa. Ó, importância da água para a vida ainda. Então vamos embora aqui, pegar a canetinha. Vamos lá. Aqui a gente está falando em relação ao ser humano. Toma essa nota aí, ser humano. Primeiro ponto. Regula a temperatura do corpo. Professor, como é que a água regula a temperatura do corpo? Quando tu estás correndo, imagina que tu estás andando na rua, de repente alguém grita, arrastão! O que é que tu vai fazer? Correr. Quando tu terminar de correr, 3 horas depois tu vai estar todo suado, né? Tu já paraste para pensar por que tu sua?
tu sua para esfriar o teu corpo, pessoal. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, ela não pode aquecer muito, senão ela entra em pane. E o suor, que boa parte da sua composição é água, tá aí para quê? Para regular a temperatura do teu corpo. Feito agora, eu tô suando aqui. Por quê? Porque eu tô no quarto todo fechado por causa do barulho. Tô com um pano verde que vocês não estão vendo aqui para remover o fundo. Tô com um abajur aqui, uma luz em cima. Então imagina o calor que tá aqui dentro, velho. Então eu tô suando por isso, para resfriar meu corpo. Professor, fala mais que tá ficando interessante, ó. Composição do sangue. Pessoal, o sangue ele é composto por várias substâncias lá. Hemácia, que são os glóbulos vermelhos. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Trombócitos e etc. Mas a base do sangue não é líquida? E aquele líquido tem o que ali no meio? Água. Água. Então o teu sangue, a maior composição do teu sangue é a água. E é de fundamental importância que ele tenha água. Por quê? Porque é através da água do sangue que vai circular o que a gente chama de elementos figurados do sangue, né? Então vamos embora. Auxilia na eliminação de substâncias tóxicas do corpo. Professor, isso aí dá-se de que maneira? Suor. O suor também serve para isso, para eliminar substâncias tóxicas. Urina. Quando tu urina, tu também estás eliminando substância tóxica. Fezes. Mas professor, quer dizer que meu cocô tem água? Tem. Tanto que se tu tiver pouca água no teu cocô, tu vai ter mais dificuldade de eliminar ele. Beleza? Vamos embora. Reduz o atrito entre os ossos. Isso aqui eu vou fazer um desenho só para tu entender mais ou menos como é que funciona. Porque isso aqui é meio chatinho. Imagina, pessoal, que isso aqui são dois ossos, beleza? Foi mal, voltei sem querer. Mas imagina que isso aqui são dois ossos e eu vou mudar a cor da caneta aqui, ó. Vou botar uma caneta agora verde. Beleza, ó. Imagina que isso aqui é teu dedo, beleza? Aqui é uma falange do teu dedo, aqui é outra falange. A pontinha do dedo. Aí, ó, tu não consegue fazer esse movimento. Tu consegue fazer esse movimento porque aqui existe uma articulação. E dentro dessa articulação existe um líquido. Professor, qual é o nome desse líquido? Líquido sinovial. Tenho que saber o nome desse líquido? Jamais. Mais pra frente, quem sabe. Mas hoje, não. Mas eu só estou exemplificando aqui para tu entender como é que funciona isso daqui. Tem algumas pessoas que têm uma lesão no joelho, levam uma pancada e formam uma bolinha no joelho. Aí o cara diz, eu tô com água no joelho. Na verdade, não é água no joelho. É uma inflamação na articulação sinovial, que promove o aumento do líquido sinovial, que é esse líquido daqui. E qual é a importância desse líquido? Reduzir, cadê a caneta? Reduzir o atrito entre os ossos. Que massa, professor! Tem mais coisa? Tem. Participa do metabolismo. Professor, o que danado é metabolismo? É o conjunto de reações químicas que acontece dentro do teu corpo. Para o teu corpo funcionar e tu sobreviver, reações químicas, ou melhor dizendo, bioquímicas, são fundamentais. E para que essas reações elas aconteçam de maneira adequada, a gente precisa de água. Umidifica a boca, os olhos e o nariz. Vou dar um exemplo aqui. Quando tá numa época de São João normal, porque estamos numa pandemia, mas numa época de São João normal, que é cheio de fogueira a rua. Não sei aí na tua rua, mas aqui na rua os vizinhos tudo bota a fogueira, né? O olho do cara fica meio seco, fica ardendo, né? O nariz fica meio ressecado, ardendo e a boca seca também. Por quê? Porque a fumaça está ajudando na desidratação dessas estruturas. Então a água ela é de suma importância para umidificar a boca, olho e nariz. Tua respiração fica até melhor quando isso aí está úmido. Beleza? Vamos embora. E para a gente finalizar essa parte, ó, ela representa aproximadamente até 80% do volume muscular. Então, tu vai para academia. Pô, eu vou para academia porque eu quero ficar dobrado, eu quero ficar forte, quero ganhar uns bíceps, umas costas, umas pernas. Pessoal, se tu malha e tu quer crescer o músculo, tu tem que beber água, muita água. E quer ver um exemplo aí? Vocês já estão aí na adolescência, então vocês já devem ter escutado falar numa substância chamada creatina, né? Creatina não é um anabolizante, é uma substância
Para ser bem sincero, a creatina é a proteína da carne vermelha. E tem gente que diz assim, vou tomar creatina porque creatina aumenta o músculo. Não adianta de nada tu tomar creatina se tu não toma água. Por quê? Porque a água é que vai promover o aumento dos músculos. Aproximadamente 80% do volume do teu músculo é formado por água. Boa! Vamos embora. Outra importância da água, a alimentação. Aí a gente se depara com uma belíssima pizza aí. Mas para fazer essa massa dessa pizza, tu precisasse de água? Precisei, professor. Para cultivar esse tomate que está aí na água, para cultivar essa azeitona, precisou de água? Precisou. Para produzir esse queijo, precisou de água? Com certeza, tu precisasse para higienizar, para lavar e etc. Então a água ela é de fundamental importância para a alimentação. Vamos embora. A agricultura, a gente está vendo aí um agricultor plantando, ou melhor, colhendo cenouras. Essa colheita aí, para ele colher, ele teve que plantar. Para ele plantar, ele precisou de quê? Água, ele precisou regar aí essa plantação. Então a água é de suma importância na agricultura. E aqui é só para a gente dar uma ilustrada. Ó, deixa eu pegar a canetinha de novo aqui. Ó, de 100% da água que a gente tem na Terra, 97% é salgada, não propícia para o consumo. Isso aqui eu falei para vocês, né? Aproximadamente, isso aqui quer dizer aproximadamente, é um igual com um tio. 2% é água doce, mas apenas 1% está disponível para consumo. Por quê? Porque quando a gente fala em água doce, a gente não está falando só de rio, de lagoas. Não. Existe também o que aí, pessoal? As geleiras, os icebergs, né? Aquele que detonou o Titanic aí. Então, tu consegue beber água congelada? Claro que não. Então, apenas 1% da água existente no mundo, ela é propícia ao consumo. Infelizmente, né? Por isso que eu disse a vocês que a água é um bem limitado, com ressalvas, né? Tranquilo? Vamos embora. Ciclo da água. Isso aqui algumas pessoas também gostam de chamar de ciclo hidrológico. Vou pegar a canetinha preta aqui. Professor, como é que acontece basicamente o ciclo da água? Pessoal, ciclo já está dizendo, ó, ciclo é isso aqui, ó. É uma coisa que começa e continua, começa e continua, começa e continua, não tem fim. Então vamos dar um exemplo aqui. Choveu. Quando chove, por que chove? Porque a água, as gotículas de vapor d'água vão se acumulando aqui nas nuvens e quando elas ficam muito pesadas, o que acontece? A água cai. Quando ela cai, ela está sendo devolvida à terra, beleza? E aí, ó, temos os rios, os mares, os oceanos, aqui, ó, uma geleira. Tudo isso vai depender da água. Só que também existe aqui, né, plantas, existem animais. Plantas, animais. Isso aqui é um gato, certo? Não precisa nem dizer porque está muito bonito, né? Então você olhando, você já de cara vê que isso é um gato. Gato transpira. Transpira, professor. Planta transpira. Transpira também. Então, na transpiração aqui, ó, essa água volta para as nuvens, para o céu, né? E aqui, ó, o calor do sol. Imagina o sol aqui. Calor medonho, né? Esse sol faz essa água aqui evaporar. Então a água ela é devolvida novamente para as nuvens. Quando ela acumula as gotículas, o vapor d'água, etc., ela novamente volta a cair. E assim a gente tem o que a gente chama de ciclo da água ou hidrológico. Isso nunca acaba. A água desce, sobe e assim por consequente. Beleza? Vamos embora. Bem, por hoje é só. A gente aprendeu algumas coisas aí. Responde esse questionário que já está relacionado à tua frequência. Professor, eu estou com dúvida, o que é que eu faço? Tira. É só falar comigo. Chega no privado, chega no grupo, dá aquele alô que a gente tá às ordens, beleza? Espero que vocês tenham tido aí um bom recesso, tenham recuperado essas energias e tenham voltado com todo o gás. Massa? Até mais, pessoal. Foi um prazer.